Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 81. E hoje com uma convidada muito, mas muito especial. Já a gente vai contar pra vocês. Todo mundo já sabe que já tá aqui, né, escrito, mas fazer o quê? É o suspense, a gente tem que fazer essas coisas aqui, não é isso? Bom, agradecer a todo mundo que vai estar acompanhando esse episódio agora, pra você que depois vai estar maratonando junto com os outros. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e contar para todo mundo, compartilhar aí que nós estamos com mais um episódio por aqui, tá? Quero começar agradecendo os nossos patrocinadores Master. Quero falar aqui sobre a Montana Automóveis. Para você que tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem tudo que você precisa. O QR Code está aqui na tela, você vai ser direcionado para as plataformas, inclusive para você que quer vender o seu carro, tá? E lá você encontra veículos com até 2 anos de garantia. Então não esqueça, tá? Montana Automóveis para você é a melhor opção. Falo aqui também do Sanso Estúdio. Gente, o Sanso Estúdio é sensacional. Lá você deixa o seu carro limpo, higienizado, cuidado, como se fosse... O pessoal cuida como se fosse deles mesmo o carro. Sai coisa mais linda, com cheirinho de 0 km, tá? Entra aqui nesse QR Code, você já vai ser direcionado também e vai estar sabendo como que funciona e já marca aí a sua agenda para poder estar levando lá no Sanso Estúdio, tá? A T-Flow que tá junto com a gente por aqui, é a marca que veste os artistas, nova loja lá no Iguatemi, em Rio Preto, agora coleção outono e inverno juntamente com Jesus Luz. Cara, tá muito bacana, temos o cupom NOAR10, que você tem 10% aí de desconto pelo site, tá? E a T-Flow sempre com ofertas imperdíveis para você. Entra no site aí ou procura também o @tflow.iguatemi.riopreto no Instagram. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Novo site, loja.fernandãobebidas.com.br, e tem também o Instagram, @fernandãobebidas, sempre atualizado e cheio de ofertas para você, tá? E pra gente fechar essa primeira parte, falar do Transforma Empreendedor. Próximo dia 14 de setembro acontece um grande evento aqui em Rio Preto. Nós vamos estar presentes, no ar vai estar ao vivo, fazendo entrevistas, conversando com todo mundo, fazendo a cobertura completa do Transforma nesse ano. Ó, já compra aqui, dá tempo ainda de você comprar o seu ingresso e garantir a sua presença nesse evento sensacional. Beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores e vamos agora para a nossa convidada. Eu gostaria até, depois de ela fazer que ela grave no silêncio o No Ar com Hamilton, porque eu quero fazer uma vinheta, entendeu? Eu vou roubar a voz dela hoje aqui. Ó, ela é apresentadora, tá bom? Ela vou falar que é radialista também, jornalista e agora mentora. É mãe, esposa e, pra mim, na minha opinião, uma das vozes mais lindas que existe no mundo, viu? Thaís Machado, seja bem-vinda. Gente, muito obrigada. Nossa, olha só. Agora eu vou me calar. Olha só. Agora eu vou me silenciar. Primeiro que eu tô muito agradecida de estar aqui, tô muito feliz. Sou uma grande admiradora do seu trabalho, tô aqui encantada. Vocês que estão assistindo todo esse texto, sem TP, sem teleprompter, com ritmo de fala excepcional. Eu tô aqui só observando a dicção de milhões, a comunicação não verbal. Meu Deus. Esse texto, essa memória, Milton do céu. Olha essa introdução. Hoje eu quero pegar dicas aqui, porque como a gente fala, nós fala errado, nós não sabe conversar, então hoje eu quero aprender muita coisa aqui com a Thaís, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, tá? Lembrando que esse programa é inédito, esse episódio é inédito, mas não estamos ao vivo, então aqui pra galera que tá acompanhando aqui no chat, você pode mandar o seu comentário que depois a gente entra e responde, tá? Ô Thaís, bom, não tem como não começar falando sobre o seu lado mãe agora, né?
Pois Porque é, não vai- estamos ao vivo justamente por isso. Porque eu tenho uma bebezinha de 9 meses. Ai, E, tradicionalmente, quando você faz o seu programa ao vivo à noite, Sim. é o horário que eu estou fazendo sim. a minha bebezinha E eu dormir. agradeço muito a sua disponibilidade, tá? Porque dia 10 agora, né, vai ter um workshop sensacional lá no Navarro Vai. Building e a Thaís vai estar falando sobre isso e é muito importante, tá? Para você se comunicar bem, a oratória, ela é fundamental. A gente vai estar falando sobre isso aqui hoje no nosso episódio. Mas como que tá essa vida de mãe? Ai, tá uma delícia. Eu tô muito apaixonada, assim, de verdade. Eu demorei para sentir vontade de ser mãe e quando eu senti, foi arrebatadora. A Laura chegou e eu me encontro inteiramente dentro dessa emoção, desse sentimento, de observar esse ser humaninho todo dia, adquirir uma nova habilidade, aprender algo novo. A poesia, né? A maternidade não é só poesia, mas a poesia de enxergar o mundo com os olhinhos de um bebê é uma É coisa diferente, né? fantástica. É, Eu tenho 2 filhas, então assim, isso. nossa, é diferente. Eu não sei se eu, É. não vou falar essa frase, né, que eu não sei se eu saberia ser pai de um menino, né, Aham. que eu queria levar lá para assistir o jogo do Corinthians e tudo mais. Mas pode levar a menina Mas, também. então, mas assim, eu acho que se tiver mais um, vai ser menina de novo. Aí eu Não, mas leva, Fábrica leva. Vamos ver fechada. o Corinthians, tá É tudo isso aí. bem. Ô, Thaís, uma curiosidade, né? Você começou a trabalhar na TV antes de fazer jornalismo, é isso mesmo? Antes de fazer jornalismo, Hamilton, eu tenho quase 25 anos de televisão. Sim. E quando eu comecei a fazer TV, foi justamente porque eu fazia teatro na escola e eu era muito incentivada a procurar uma agência porque enxergavam em mim um potencial de repente, fazer vídeos comerciais, propagandas na TV. E assim aconteceu. Eu procurei agência e muito cedo, ali perto dos 17 anos, eu comecei a gravar comerciais. E dos comerciais para os vídeos institucionais foi um pulo. Porque ali perto dos anos 2000, Sim. não eram os jornalistas que apresentavam os vídeos institucionais. Existia até um certo preconceito, Uhum. porque a imparcialidade do jornalista poderia ser colocada em xeque. Então, modelos e atrizes faziam esse trabalho. E foi assim que eu comecei no vídeo. E a partir daí, abriu uma seleção num programa de TV aqui da cidade, no antigo Canal 16, Sim. hoje TV da cidade, e eu fui contratada como apresentadora, com 18 anos. Eu estava no primeiro bimestre da faculdade. Então, eu comecei a ser apresentadora de TV antes de fato, ser jornalista. E aí já são quase 25 anos fazendo isso que eu amo. Ou seja, tem muita gente que vai fazer o jornalismo e espera uma chance, né? Um Uhum. estágio para poder entrar e você já estava ali na TV. Aí, conforme o caminho foi... A gente foi caminhando, o que aconteceu? Eu fui estudando e aí eu fui me aperfeiçoando na questão de estratégias de entrevistas, aprofundando meu conhecimento, aí eu fui elaborando roteiros, e aí eu fui estudar e estagiar numa emissora de TV, mas eu comecei como apresentadora antes de ser jornalista. Ô, Thaís, hoje o seu nome é uma marca, né? A Ai, gente muito obrigada. reconhece que é uma marca quando a gente fala em credibilidade, em profissionalismo, né? Com certeza, quando a gente precisa de uma voz, o seu nome é um dos primeiros que Eu aparece. fico super A gente feliz de você sabe falar disso. isso. Não, mas você sabe que é verdade. Na época, né? Hoje você tem o seu padrão de locução, o seu padrão de Isso. apresentar. Muita gente provavelmente fica se espelhando em você hoje em dia. Quando você começou, que você estava lá fazendo jornalismo, você já estava trabalhando na TV. Aham. Você se espelhava em alguém? Tinha alguém que você... Eu sempre consumi muito produto televisivo. Uhum, Eu sou filha única. sim. E a infância do filho único tem muito de televisão. Então, programas de auditório, não tem como a gente não citar Hebe Camargo, Ana Maria Braga, né? Conforme a minha mãe ia fazendo as atividades de casa no dia a dia, a TV estava sempre ligada e eu acabava consumindo esse conteúdo. Além de séries, filmes, novelas e tudo mais. Eu sou um resultado da TV. Eu sempre assisti TV e sempre fiquei encantada com esse universo. Então, eu sempre me inspirei em muitas pessoas. Sem contar jornalistas. Por exemplo, eu me lembro na adolescência de assistir muito Silvia Popovic. Silvia Popovic. Eu amava o jeito dela entrevistar, eu amava como ela articulava as conversas. Aquilo, para mim, é muito emblemático. Que era uma coisa mais solta também, né? Mais solta. Eu sempre gostei mais do entretenimento. Eu me formei em jornalismo, mas o hard news nunca foi o meu sonho. Eu sempre gostei do entretenimento. Isso sempre me fez brilhar os olhos.
E é uma coisa engraçada porque ela fazia à tarde, não era isso? Era tarde, era tarde. E sempre entrevistas. E a Silvia, quando precisava colocar uma coisa mais séria, ela colocava. Quando podia dar risada, ela dava risada. Isso para mim é um ícone, mas eu também não vou descartar. A Márcia Goldschmidt também era um programa que a gente consumia, era divertido de assistir. Isso falando das mulheres, mas também tem a questão dos homens. Eu sempre consumi muito Gugu Liberato, Fausto Silva, Silvio Santos. Eu sou um resultado de TV, sempre assisti muita televisão. E é uma coisa bacana porque aí dependendo da história que ia ter, ou que ia ser, vamos dizer assim, contada, né? Tinha aquele ar mais de dramaticidade. Alguma coisa assim, como você já era atriz, né? Você já pegava isso também, isso facilitou bastante. São aqueles ganchos, né, que você falou, poxa, tem umas ferramentas aqui que dá pra... Isso, ferramentas, a palavra é essa, ferramentas e recursos. Eu acho que quando a gente fala de oratória, inclusive até aproveitando o gancho, você mencionou no início do programa, às vezes a gente ouve a palavra oratória e a gente imagina uma pessoa num púlpito, num palanque, alguma coisa assim. E não, oratória é transmitir uma mensagem com intenção. A arte de falar em público é isso. E quando você tem uma intenção, você precisa de ferramentas e recursos. Isso é uma coisa engraçada. E hoje em dia é impressionante, né? Porque com a chegada das redes sociais, antigamente a gente tinha medo de câmera. Nossa, eu não quero aparecer. Agora não dá. Tal. Agora não, agora você Agora mesmo, não dá. se você for dono de uma loja, de uma empresa, você quer vender o seu produto. Médico, advogado, arquiteto, Não tem dentista, como, né? não tem como fugir disso mais. Eu vejo que, por exemplo, aqui, o André, às vezes está aqui, a Maria e o André, eles viajam, eles vão fazer uma cirurgia, uma palestra não sei aonde, alguma coisa assim. Você tem que estar online, você tem que estar na mídia, porque senão ninguém vai ver o seu trabalho. E essa vai nova conhecer. geração pesquisa nas redes sociais. Sim. Você vai pesquisar um médico, você vai pesquisar um dentista, você procura nas redes sociais. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente de que os mais novos ainda não pesquisam nem no Google, muitos nunca pesquisaram no Google e nem no Instagram, pesquisam direto no TikTok, que é uma plataforma exclusiva de vídeos. Então, é muito difícil você estar fora desse ambiente virtual. Qualquer profissional que esteja fora dessa bolha vai perder muito. E até para você, assim, você vai para... quero comer um japonês. Ali você já procura também. Pesquisa, onde você quer ver imagens, você quer ler os comentários. Outro dia eu estava vendo, a palavra mais procurada no Google é como. Como? Como fazer, como fazer, encontrar. Como encontrar, como chegar, como... É impressionante, né? É isso. Porque começa pela uma pergunta de como fazer isso e ao mesmo tempo já é uma resposta, uma explicação. Exato. E aí casa com o que eu falei do TikTok, porque em vez de ler, você vê. Como fazer, como encontrar, como descobrir, como. E aí você vai lá e encontra um vídeo de 30 segundos. E pronto, meu aluga um Deus do triplex céu. na sua mente e você muda de nível. Ô, Thaís, e assim, no começo, né, você bem jovem, já estava numa TV, já estava fazendo jornal e tal. O que você pode falar pra gente? Quais eram os principais desafios que tinha naquela época? Era o fato de você ser mais jovem, de ainda não ainda estar cursando a faculdade? Sim. Eu sei que existe... Eu tô numa bolha de privilégios de quem fez faculdade. Sim, sim. Né, de uma série de privilégios. Mas eu tinha muito o preconceito e a barreira de me enxergarem como modelo. Eu nunca fui, de fato, eu nunca tive aspiração de ser modelo, mas eu fui para a agência, como eu disse, buscando oportunidades na TV. E muita gente, apesar de me graduar em jornalismo, de fazer pós-graduação em jornalismo, de me tornar professora na faculdade de jornalismo, muita gente ainda me enxergava com essa ótica. Modelo. Então, eu acho que eu precisei de um tempo a mais para mostrar que eu também trazia conteúdo, bagagem, técnicas de comunicação, né, bagagem jornalística. Eu acho que, para mim, esse tempinho, eu precisei me esforçar um pouco mais e precisei ter mais paciência para esperar que as pessoas me enxergassem dessa forma. O estigma de que a Thaís é bonita, fotografa bem e tudo mais, eu carreguei durante um bom tempo. Porque senão você tem que um crachá com o seu MTB enorme aqui pra mostrar, né? Eu passo credibilidade também, viu, gente? Exatamente. E aí eu acho que algumas outras experiências, a própria questão da gravação dos vídeos institucionais, os jornalistas da velha guarda não enxergavam isso de forma positiva.
Eu acho que eu trabalhei muito tempo também como repórter da Cida Caran, eu fui Sim. repórter da Cida mais de 10 anos, numa época em que o colunismo social encantava fortemente as pessoas. A Cida tinha um programa no sábado, 1h da tarde, que era muito assistido em toda a região. Eu me lembro de frequentar, assim, supermercado, coisas do dia a dia, e as pessoas me reconhecerem, me identificarem como repórter da Cida. E isso, por um lado, me abriu portas, me deu visibilidade e, por outro lado, fez com que as pessoas me enxergassem como alguém que só aspirava o colunismo social. Ah, ela quer festa, sabe isso? Tinha isso? Ela quer Com certeza, Meu Deus. com certeza. Eu acredito que depois de mais de 10 anos trabalhando na área e tendo outras experiências, fazendo outros produtos de TV, trabalhando com rádio, trabalhando no impresso, eu fui premiada muito jovem também num Sim. concurso do Estadão, chamado Jovem Talento do Jornalismo. Foi assim que eu consegui, inclusive, um MTB de jornalista antes de me formar. E eu acho que essas experiências somadas foram colaborando para que as pessoas não me enxergassem só por essa ótica. Mas eu precisei ter paciência e precisei plantar várias sementinhas para poder colher esse resultado. Ó, vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Que você também já fez parte, que é o rádio. Ah, né? eu amo muito. Meu Deus do céu. Eu Morro falo de para as saudade. pessoas, eu falo, gente, ó, eu sei que dinheiro não é tudo na vida, e a gente não compra as pessoas, pelo amor de Deus, né? Mas seria bom você ter condições para você contratar os melhores. Se eu tivesse uma rádio, a Thaís era a primeira. Ai, Thaís. pode me Thaís, contratar, pelo amor a de gente Deus, dá um Thaís, jeito. tá aqui, ó. O que você quer fazer? Não sei, toque. O que você quiser fazer, você pode fazer, vai ser a voz padrão. O rádio é apaixonante, né? É apaixonante, eu morro de saudade. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu trabalhei com rádio 8 anos. E foi algo, assim, um divisor de águas na minha vida, por muitos motivos. O primeiro deles é porque me abriu um universo paralelo da comunicação. O rádio, a partir do momento em que ninguém te enxerga, a sua voz precisa transmitir uma mensagem com muita eficiência. Isso você sabe muito Sim. bem. Quando eu cheguei para trabalhar na rádio, na Band FM em 2005, eu fui contratada porque gostaram do meu timbre. Um mês depois eu fui dispensada, porque eu não tinha ritmo de locução. Olha aí. Foi exatamente essa conversa. Eu tenho um e-book, inclusive, que eu conto essa história. Chegaram para mim e falaram, você é muito jornalística. É tudo muito linear. E as pessoas não estão te vendo, não estão vendo a expressão dos seus olhos, não estão vendo o seu sorriso. A sua voz precisa transmitir isso. E eu pensei, meu Deus, eu não quero perder essa chance. Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Aí os locutores da época, eu sempre vou ser muito grata. Renatinho Xavier, Roque Judson, Célio Moura, eu fui muito abraçada. E foi mais ou menos assim, Thaís, senta aqui e assiste. Vamos aprender a respirar? Vamos aprender a colocar energia nessa voz? Vamos lá? E aí eu comecei, primeiro fazendo assinatura de comercial, depois fazendo pequenos inserts, depois fazendo ao vivo, até de fato ter um programa. Depois eu fui trabalhar na Educativa FM, que é um outro perfil de rádio, mas fui cuidar também da programação, dos programas de jornalismo, dos programas de entrevista, dos programas que traziam a história da música. E me ouvir, me editar, principalmente, fez com que eu me corrigisse muitas e muitas e muitas vezes. E eu acredito fortemente que isso potencializou a minha maneira de falar, a minha maneira de me comunicar. Eu acho que o rádio é extremamente transformador e foi na minha vida. Definitivamente foi. Você sabe que quando eu falo às vezes assim, ó, eu sou fã incondicional do Faustão, né? Muita gente fala, você tá louco, o Faustão não deixa ninguém falar, não sei o que e tal. Falando, não. O Faustão ele veio do rádio e no rádio não pode ter buraco, não pode ter espaço. Vazio. Então, se ele tá perguntando um negócio, o cara demorou 1 segundo, ele já vai em cima, por isso que tem... Se o raciocínio da pessoa tá lento, a gente precisa intervir. Porque o cara muda, né? E hoje em dia, olha só como as coisas são engraçadas, né? Nessa época, a pessoa ela chegou até você e falou assim, olha, o rádio não tem imagem, né? Então você precisa fazer isso, tal. Hoje em dia o rádio já tem imagem. O rádio tem imagem. Olha só que diferença. O rádio tem imagem. E hoje em dia, a maioria dos programas também, hoje tem entrevista, é falatório, é mais falatório do que música em alguns horários. Uhum. Então você vê como que muda, né? Muda. É dinâmico demais. Eu acredito que de 5 em 5 anos, tudo se transforma. É muito difícil você pensar em qualquer coisa que envolve advocacia, medicina e comunicação, é claro, e não pensar nas transformações que acontecem periodicamente. Então, nós profissionais que gostamos do que fazemos e queremos nos manter no mercado, precisamos nos manter atualizados e não podemos ser resistentes. Eu vejo muita gente
resistente. Na nossa área, imagina, quando começou a questão da rede social e os veículos de comunicação impressos tinham resistência a publicar os links no Facebook, no Instagram, e diziam, não, tem que assinar. Tem que assinar. E não, calma, vamos ver como é que a gente ajusta isso. Que resiliência, que jogo de cintura a gente tem que ter aqui. Então, quanto mais você resistir, mais defasado você vai ficar. Menos você vai se projetar. Imagina você trabalhando... Faz quantos anos você trabalha? 32 anos. 32 anos de comunicação. Se em algum momento da sua vida você dissesse, não vou migrar para o vídeo. Não faz sentido eu ir para o vídeo. Não quero desse jeito. Não acho que é assim. Não é uma decisão nossa. O mercado vai e a gente precisa acompanhar. E eu, assim, eu acredito que tem muita gente que não vai realmente, a pessoa ela não vai se dar bem, talvez ela não vai conseguir, mas ela precisa tentar. Porque senão não vai. Não Até vai mesmo no impresso, retorno para o impresso. Hoje, com as redes sociais, os impressos utilizam a imagem do repórter para dar notícia, para chamar esse leitor, para chamar essa audiência. Então não tem como você falar não quero. O não quero vai te colocar numa posição de ostracismo muito grande. Você disse uma coisa muito importante aqui no começo, né? Que você foi meio que criada e moldada pela TV. Fui. Né? Que você assistia e tal. Fui. Eu fui pelo rádio, né? E muita gente falava assim, TV com a chegada da TV a cabo, com a chegada da internet a TV vai acabar. Não vai. Tivemos aí... Vai mudar. Reality show, por exemplo, que teve recorde de audiência. Futebol, por exemplo. Novelas que até disseram hoje, que a novela, que o streaming ia derrubar a novela. Olha o remake de Pantanal. Sim. Que sucesso. Que audiência. E o rádio é a mesma coisa. Hoje o rádio, ele migrou para o seu telefone. No telefone você tem um aplicativo que você consegue ouvir o rádio, né? O podcast nada mais é do que um rádio com imagem, né? Onde a gente bate um papo e fala. Então, assim, realmente, hoje em dia, a gente nem sabe, agora com essa inteligência artificial, a gente nem sabe onde vai parar também. A gente não consegue projetar. Não. Eu não faço ideia. E Thaís, até falando sobre isso, no nosso caso aqui, a gente está mais numa cidade mais restrita e tal, não tem tanta coisa assim. Mas eu já estou vendo também muita gente reclamando e entrando com ações que o pessoal está captando voz para poder colocar na inteligência artificial, isso, né? É uma loucura. E até teve esses dias eu estava lendo uma reportagem que fizeram do Celso Russomano. Sei. Que ele fala sobre uma empresa e, na verdade, pegaram a voz dele e faz igualzinho, como se ele tivesse mesmo, mexendo a boca, tudo igual, falando sobre, clica aqui para você comprar apenas hoje colchão a R$99 a voz do e não sei o quê. Cara, deu um chabu isso aí, porque não era ele, né? Falando. Eu vi um aplicativo nos Estados Unidos, convidaram a Scarlett Johansson para fazer a voz desse... Eu não sei se é um aplicativo ou uma plataforma, agora eu não vou me lembrar exatamente. E ela negou esse pedido, pois eles usaram a inteligência artificial, ela está processando, uma mega empresa, ela está processando, porque já que você não cede a sua voz, a gente vai fazer a sua voz. E fizeram a voz com algumas pequenas alterações, assim, de repente na dicção, na finalização das frases, mas é a voz dela. E aí? A gente consegue alterar imagens, a gente consegue alterar vozes. Que loucura, eu acho isso. Eu não sei como é que isso vai ser, como é que vai ser a gestão dessa situação, mas eu fico, de certa maneira, ansiosa para ver daqui a 10 anos como é que essas questões todas foram resolvidas, ou não, né? Ô, Thaís, eu te conheci num palco, é verdade, né? Onde nós fomos apresentar aí a primeira edição que foi no Recinto, né? Acho que é a segunda edição do Planeta Rock, eu acho. O Planeta Rock, que é um dos maiores festivais de rock do estado de São Paulo. E aquela edição específica foi sensacional, né? O Planeta Rock começou na Represa, começou como Festival Jovens Talentos. Se eu não me engano, foram 2 edições de Jovens Talentos, até se tornar Planeta Rock. E aí foi escalonando. Começou como um festival de bandas locais, e aí começaram a trazer... Essa edição que a gente se conheceu, inclusive, veio a Banca, que era o Charlie Brown Jr. com... o novo vocalista, esqueci o nome dele agora. Não lembro agora. Ele era um dos músicos, né, e se tornou vocalista. Foi a edição que trouxe grandes bandas e que levou mais gente pro recinto. Depois o festival só foi crescendo e a gente se conheceu no palco. E eu lembro de 2 coisas engraçadas nesse dia, né? Que primeiro, eu já te conhecia pela TV, de te ver na rua, de conhecer a sua voz, mas nunca te ver pessoalmente, assim, né, perto.
E eu falei, gente, ela também apresenta rock, né? Gente, E não sei o a quê, gente e tal. joga em todas É. as posições. E aí teve uma hora que, nossa, foi ficando bem tarde, bem Eu me tarde. lembro Eu acho que disso. você tinha um outro evento antes, por isso que você chegou depois, eu Isso. comecei, né? E aí foi ficando bem tarde. Aí no final teve um jurado, um abençoado, que ainda empatou a banda e teve que cantar Foi. todas as músicas As de novo. bandas tiveram que se apresentar todas novamente. A previsão de encerramento, esse dia foi E um frio. um um frio, frio. Hamilton. Um frio. Esse dia, você sabe, tinha um rapaz vendendo água. Tava tão frio, ele foi embora. E ele tinha uma coberta. Eu peguei a coberta dele. Eu tava com tanto frio. E a previsão de término era 2 da manhã, a gente foi até às 4. Foi. Foi até de madrugada, foi A até gente amanhecer. foi até às E 4. eu me lembro que eu tinha que estar na rádio às 8. Eu saí de lá e fui pra... Gente, os bastidores que ninguém imagina. Meu Deus do céu. Como que foi a questão de você ter essa transição do jornalismo para Eu acredito, fazer eventos e tal? essa ampla atuação, vou chamar assim, Sim. teatro institucional, TV, rádio, quando as pessoas pensavam em alguém e não sabiam quem contratar, será que a Thaís faz? Era sempre isso, as pessoas me telefonavam, ainda é assim. Quando alguém tem uma ideia muito fora da caixinha, as pessoas me dizem assim, Thaís, a gente estava pensando numa demanda, a gente não sabe quem contratar, e aí, você faz? Eu sempre recebi esse tipo de convite. Quando eu comecei a fazer eventos, mais de 20 anos atrás, não existiam eventos corporativos e eventos de entretenimento em Rio Preto. Existiam cerimoniais oficiais. Quem apresentava esses cerimoniais na cidade? Meu professor Roberto Toledo, Sim. nosso professor Roberto Toledo e a Clenira. Clenira. Maravilhosa. A Sim. Clenira apresentava os eventos oficiais da prefeitura e tudo mais. Verdade. Tudo muito sério, dentro de um protocolo muito sério e oficial. Eu me lembro que o primeiro convite para evento que eu recebi foi da jornalista Luca Fogaça, que apresentava uma homenagem para as mulheres, e ela me disse o seguinte: Thaís, você está gravando vídeo, você está trabalhando no canal da cidade, eu gostaria de uma apresentadora mulher que falasse com mais leveza. Eu quero um evento leve, eu não quero um evento oficial. E aí? Funciona? Dá certo? Eu falei, vamos lá. Vamos lá. E aí eu comecei a apresentar eventos aí perto de 2002. E a partir desse momento, outros convites foram chegando e as pessoas foram mudando a formatação de eventos. Eu posso dizer que eu inaugurei um segmento aqui. Sim. Porque eu me lembro dos organizadores e dos donos de eventos mudarem a formatação para encaixar um profissional que fosse o condutor desse evento com leveza. Então eu trazia a bagagem do jornalismo, porque eu conseguia entrevistar as pessoas no palco. Eu conseguia trazer a bagagem do teatro, porque eu tinha o improviso. Eu conseguia trazer a bagagem da TV, porque eu tinha um visual e porque conseguia lidar com essa linguagem não verbal, Sim. que a TV tem. Trazia a bagagem do rádio, que era uma locução com mais energia, com mais impostação de voz, e unia tudo isso num segmento novo. E a partir daí, vários eventos foram acontecendo para mim. Depois de aí, quase 20 anos, surgiram eventos como os festivais de música. Então, Festival de Viola, o Planeta Rock. E aí é um pouco de tudo isso que eu falei e um pouco de personalidade. Sim. E é uma delícia, porque foi a primeira vez que eu experimentei a sensação de subir num palco na frente de 12 mil pessoas. Realmente. 12 mil pessoas. E eu experimentei a sensação que os artistas têm de fazer um gesto ou dar um comando de voz e aquela plateia inteira responder. Isso é sensacional. Quando eu desci do palco, eu pensei, é isso que eles sentem. É uma emoção É indescritível. isso, é essa adrenalina que eles sentem. Porque é muito gostoso. É um negócio que só a gente que viveu sabe, só a gente experimentou, não dá para traduzir em palavras. É verdade. Você sabe que no começo da carreira do Gustavo Lima, ele foi fazer um show lá na minha cidade, lá em Paulo de Faria. E aí foi de segunda para terça-feira, que o aniversário era terça, né? Do aniversário da cidade era na terça, ele foi fazer na segunda-feira. Ele já estava começando a ser estourado assim e tal. Eu fazia assessoria de imprensa da prefeitura. Você também jogando em todas as posições. Não, tem que fazer. E aí apresentava os eventos e tudo mais e tal.
E aí eu sempre quis fazer uma coisa, mas eu sempre tive vergonha, sabe? A hora que a galera tá lotada, assim, tal, eu puxar uma música do artista que vai entrar. Sei. Aí eu falei assim, acho que eu vou cantar um pedacinho. Falei, bicho, e se eu passar? E se eu gaguejar? E se eu falar Mas a alguma chance coisa? é essa. Não, eu não posso perder, né? E tinha só que eu só conhecia duas músicas, assim, bem dele. Eu falei assim, eu vou cantar só o refrão de uma aqui pra ver. A cidade tem 10 mil habitantes, 12 mil habitantes. Tinha 10 mil pessoas na praça. Quer dizer, a A cidade região toda lá. inteira e todo mundo pra lá. Todo mundo que podia Aí, ir foi. A hora que o cara falou assim pra mim, eu tava conversando, o produtor falou, ó, 5 minutos, não, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, já pode chamar e nós já vamos começar. A banda já foi entrando e tal. E eu falei, não, eu vou ficando 5 minutos falando. Falei, alô, galera, não sei o que lá, levanta a mão, dá um grito, não sei o quê. A hora que eu puxei o pedacinho da primeira música, todo mundo cantou junto, que o cara baixou Você o falou, volume. que assim, delícia ficou, isso aqui, meu eu Deus. falei, eu quero cantar agora. A gente tem essa Eu falei, sensação. não, eu vou cantar mais um pedaço. Aí eu cantei mais um pedaço, todo mundo E foi todo mundo junto. E eu falei, nossa, se o Gustavo Lima não vir, eu vou entrar no palco. E eu já vou cantar essa música, não sei como, eu só sabia cantar duas, né? É essa sensação E aí, na hora, eu aí. falei assim, cara, que sensacional, né? Gente, Porque é uma coisa é um química. comando que você faz, entre É aspas, né? isso. E a galera responde, Beijo. todo mundo prestando atenção. É uma sensação química. É, Química. Eu saía do evento, eu ia pra casa, eu não conseguia dormir. Aquela adrenalina tinha me tomado de tal forma que eu entendi quando um artista interrompe uma carreira por diversos... O que ele sente. Eu falei, imagina você viver isso todos os dias. Eu tive um pedacinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Imagina você viver isso todos os dias ao longo de anos e um dia não ter mais. Deve ser enlouquecedor. Pro cérebro, pra química do cérebro. Ô, Thaís, você sabe uma coisa que eu fiz uma vez? Eu fui fazer um casamento e tava lá todo mundo. Você celebrou um casamento. Fazendo só o evento depois do ok, casamento. o evento. E aí apresentando quem ia entrar, a hora que ia entrar, Uhum. tal, tudo certinho, beleza, né? E naquele dia, a moça falou assim, olha, minha filha vai fazer 15 anos, queria muito que você apresentasse. Falei, não, Aham. pô, vou com o maior prazer do mundo e tal, né? E eu fico meio assim, porque você tem que ir com blazerzinho Isso. tal, tudo É uma outra tudo mais- persona. É É, uma outra mas persona. não combinam muito, mas a gente vai. Chegou na hora, a moça falou assim pra mim, olha, no cronograma, Uhum. a gente tá com um perrengue aqui. Ela tem um pai e um padrasto. Só que os dois não querem entrar juntos. Você né? precisa fazer essa gestão E aí o que acontece? Chama só o pai. Chama só o pai pra poder dançar com ela a valsa e tal, sem problema nenhum, pra não ter problema e Depois tal. a não gente sei vê o quê. padrasto. E aí a gente vê o que acontece. Só que aí eu vi um negócio acontecer que, aquele lá que é o padrasto. E na hora da valsa, eu vi que ele levantou. E eu falei, cara, será que esse cara quer dançar, né? Eu falei assim, e se eu falar pra ele dançar e caçar uma briga dos dois, alguma Ai, coisa meu assim? Deus. Um clima na família. Eu fiz uma coisa que não se deve fazer, mas eu fiz e até que deu certo nesse dia. Eu tive um insight, falei assim, eu acho que ele quer. Eu peguei e falei assim, e nesse momento também, né, ela que é uma menina abençoada, que pode ter um pai Tão e tal, amada. e tem e tal. Agora, por favor, o padrasto, ele foi, olhou pra mim assim, ele fez como se fosse um gesto de gratidão. agradecer, porque eu acho que ele precisava de um impulso pra ir. Entendi. E eu acho que no microfone ele ia ficar com vergonha de não ir. Então ele foi e dançou e tal, e depois tiraram a foto todo mundo junto, e no final os dois apertaram a mão, né? Que legal. E aí depois passou a festa, a hora que eu fui embora, tava saindo, ele chegou em mim e falou assim, obrigado, porque eu não consegui levantar. A hora que eu levantei pra ir, eu sentei, eu falei, não, vi que o senhor levantou e sentou umas 3 vezes. Isso. Na hora que eu reconheci que o senhor era o padrasto, falei assim, eu vou falar, se caso acontecer alguma coisa que depois eles me tiram do palco, mas... Mas, ô Hamilton, também a sua sensibilidade em enxergar isso. Não, eu aquele dia, mas não faço mais também, viu? Porque o coração, se tiver um padrasto, já me avisa antes se você vai querer entrar ou não, porque eu não Mas a aguento. sua sensibilidade de enxergar que cabia ali uma alteração no roteiro. Mas que eu vi também, né? Se eu não É tivesse isso que eu tô visto... dizendo. Então, mas você estava atento. Porque na hora que a mulher falou assim, não sei se ele vai querer, porque os dois é meio tretado e tal. eu falei Você estava assim, atento. E agora? A questão do evento são muitos pontos de improviso. E se você não estiver muito convicto do que você está fazendo ali na frente de todo mundo e não tiver muita tranquilidade em conduzir o evento, você perde esses momentos. É que você sabia exatamente, você não estava nervoso com o seu trabalho em si, com a execução. Então, você conseguiu enxergar essa brecha. Se a pessoa que está à frente do evento estiver muito nervoso, com a autoimagem, com a voz, com o roteiro, ela perde tudo isso.
ela Gente, perde tudo isso. A gente precisa se... bate-papo sensacional, Nossa, hein? eu tô amando. Ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Enquanto a Thaís toma água, deixa eu falar aqui da Barone Transportes. A Barone Transportes é nossa patrocinadora para você que precisa de uma empresa, tá? É de uma transportadora para logística da sua empresa. A Barone tem tudo que você precisa. E o mais bacana também, tudo que a Barone faz é com seguro. Então, se você for trazer alguma carga de São Paulo, de outro lugar, pode ficar tranquilo que não vai ter problema algum, tá? Falar também da Rede Mercadão dos Óculos, está chegando o Dia dos Pais. E para você, aquele presente especial, né? Comprando, olha só que legal, fazendo o seu óculos de grau, né? Você vai lá, passou pelo seu oftalmologista, tá com a receita, procura o nosso querido Mercadão dos Óculos, nada melhor do que você receber um brinde. O seu pai vai receber um óculos de sol. Show de bola, né? Procure aí, ó, as unidades. 15 de novembro, também na Voluntários, Mufato Dama, Antônio de Godói e no Plaza Avenida Shopping. Falar do Rei do Pão de Queijo. Rei do Pão de Queijo, que é com certeza o nosso grande parceiro também. 3 lojas em Rio Preto. Tem na Badi, que todo mundo conhece, né? Tem também lá no Plaza Capital. Tem também na General e agora nova unidade do Dama. Logo, logo, mais uma unidade do Rei do Pão de Queijo aqui em São José do Rio Preto para você. A Thaís vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega de presente. É o melhor acompanhamento do Brasil. Tem a tradicional, tem a picante, tem a farofa também de banana, tem a de limão e tem a caipira. 5 sabores para você, tá? farofadanega.com.br, @farofa da Nega, onde você encontra nos melhores estabelecimentos a galera que briga por conta da de limão. Eu prefiro a picante, porque eu gosto mais de pimenta. Eu me interessou a de banana. A de banana é boa. Eu amo tudo que tem banana. É. Eu amo tudo que tem banana. Me Você sabe interessou que muito. a vitamina de banana, você pegar uma banana batida... Todo dia. Banana congelada. Isso, você Não, congela... Gente, coloca- a gente vai que vai. Em casa, assim, banana congelada é um sucesso. Vai com tudo. E na hora que você coloca qualquer coisa, whey protein, cacau, outras frutas. Se É uma você coloca a mistura banana perfeita, né? congelada, ela dá consistência. E fica parecendo Um sorvete. sorvetinho. Um sorvetinho, verdade. Olha só, mais uma dica. Receitas aqui, logo, logo, um novo livro da Thaís com receitas para você poder ter uma vida. A Thaís também vai receber de presente, já tá recebendo aqui uma caneca personalizada com o nome dela, amei. da Encantare e Mimos Afetivos. A Encantare é da nossa querida Renatinha. O Dia dos Pais chegando, para você presentear o seu pai com uma caneca, ou até mesmo você pode pegar uma camiseta personalizada, um presente bacana para você presentear o seu velho, uma cesta para o seu pai na Encantare você vai ter, tá bom? Falar do Maridon Burger House, que é a hamburgueria aqui em Rio Preto mais sensacional, tá? Uma das mais premiadas. Lá no Maridon você encontra o hambúrguer de carne Angus na parrilha. Então ele é incrível e tá cheio de novidades para você. Tem costelinha aos finais de semana e você não pode perder, tá? Maridon Burger House, vai direto no @Maridon Burger aí no Instagram. Pra gente fechar esse bloco, falar aqui da St. James Barber Shop. É mais do que uma barbearia, uma experiência diferente para você poder fazer a sua barba e também o seu cabelo, tá? 2 unidades em Rio Preto, tem no Vivendas e também você vai encontrar a unidade Dama ali em frente ao Gaivotas, tá? A St. James tem bar também, tem os eventos, tem o dia do noivo e é muito bacana. Então vai lá no @St. James Barber Shop para você saber também das novidades. Ô Thaís, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas, a galera tinha falado alguma coisa. O Wellington tinha mandado aqui, ó, você tem uma vasta experiência em eventos corporativos e festivais de música. Quais são as principais diferenças ao conduzir esses tipos de eventos? Eu acho que tudo. Acredito que tudo. Por quê? Eu acredito muito na comunicação não verbal. Quando a gente fala de comunicação não verbal, é tudo aquilo que não é dito. Sim. Então, né, para quem você entende tudo. Não, mas eu tô aprendendo aqui. Então, a maneira como a gente gesticula, a maneira como a gente se expressa, o que a gente veste, tudo entra na comunicação não verbal. Hoje existem muitos estudos que determinam que a comunicação verbal é 80%, cerca de 80% mais relevante do que a gente diz. Sim. Porque a comunicação não verbal, ela confirma aquilo que a gente fala, ou ela se coloca em oposição àquilo que a gente fala. Contradiz o que estamos dizendo. Então, quando falamos de eventos, entra figurino, o tipo de vocabulário que eu escolho. No comecinho do programa, você falou assim, aqui é com a gente, tal, uma linguagem mais popular. Eu não acredito na comunicação certa ou errada. Sim. Eu acredito na comunicação adequada. Depende do público com quem eu estou falando. Exatamente. Então, se pensarmos em linhas gerais, gírias não são apropriadas. Mas se nós falamos com um público muito jovem, eu não posso
evitar demais as gírias, eu preciso me conectar. Então, quando eu faço um evento de rock, eu preciso escolher um vocabulário com tempos verbais mais simples, com palavras mais objetivas, com palavras mais joviais. Quando eu me comunico com o público de rodeio, eu trabalhei mais de 10 anos fazendo ao vivo em rodeio, Sim. como repórter oficial do Country Bulls, pelos telões, conversando com os artistas, com o Paulo Emílio, com os patrocinadores master. O tipo de vocabulário que eu escolho para o rock não é o tipo de vocabulário que eu escolho para o rodeio. Claro. Quando eu apresento uma posse uma posse oficial, é outro vocabulário, é outra comunicação não verbal, é outro figurino. Então eu preciso me adequar a todas essas circunstâncias. Quando eu faço um road show para uma empresa, como eu já fiz, viajei o Brasil inteiro trabalhando para empresas multinacionais, como a SAP, entre outras. Eu estou falando com um público corporativo. Eu também preciso falar de outro jeito. Fiz muito evento para a rede de franquias. Representei marcas grandes, como o Grupo Chiquinho Sorvetes, no Teleton, ao vivo, junto com a Eliana no palco, junto com o Ratinho no palco. Isso é incrível, Eu preciso saber com quem eu estou falando. Então, essas escolhas todas precisam ser feitas de forma estratégica. Eu preciso pensar antes e, na hora, eu preciso ter desenvoltura suficiente para me adequar ao público que está me ouvindo. Ô, Thaís, e tem uma coisa interessante, né? A gente estava falando aqui sobre os eventos, igual você falou, pô, eu estava no palco para 12 mil pessoas, né? Tem também uma coisa impressionante hoje em dia, que você está ali fazendo um evento para 1.000 pessoas, mas está sendo transmitido ao vivo. Exatamente. Aí você não sabe aonde vai, para onde vai isso ao alcance. Quem está te assistindo. Não Eu é? fiz isso numa live com um grupo muito grande de franquias, é uma holding de franquias. Fizemos uma live de 7 horas. E essa holding tem franquias que atingem públicos da beleza, da gastronomia e tudo mais. Com quem é que eu estou falando? Nossa, aí é complicado. Aí sim entra a questão da linguagem mais neutra. Sim. Sem excesso de gírias, sem vícios de linguagem. Aí a gente entra naquilo que chamamos de consenso da oratória. Sim. Quando não conseguimos definir o público Para ficar mais específico. simples para todo mundo Agora, entender a mensagem. se eu sei quem é que está me ouvindo, se eu sei que é o público de rodeio, se eu sei que é o público do rock e tudo mais, eu consigo dirigir a minha mensagem com uma estratégia mais definida. Agora, se eu não sei onde é que eu estou chegando, aí eu tento ir por linhas mais gerais da oratória. Ô, Thaís, hoje em dia a gente tem um mercado do audiovisual muito forte, né? A gente está falando aqui nos estúdios da Filmix, que o pessoal aqui é uma das principais produtoras que tem em Rio Preto. E você já faz gravações. Incríveis. Ontem eu vi, inclusive, você já fazendo também um projeto aí que você estava gravando. Gravando vídeos comerciais para a internet, para uma incorporadora da cidade. Para a Setpar, né? Setpar. E aí, até você tem uma... eles fizeram o jingle também do pessoal da Setpar, cria tudo aqui. Vocês também têm uma história juntos, né? Sim, já estive no estúdio 5 anos. Faz 6 anos que eu casei? 6 anos, o André falou. Faz 6 anos que eu casei. Estive aqui, nós ensaiamos música para apresentar no nosso casamento, depois fizemos a gravação, foi uma delícia. E a gente tá esperando. Me arrisquei cantando, Hamilton. Você disse que cantou. Eu acho que você mandou bem. Eu me arrisco. Eu não sirvo pra isso, não. Eu gostaria mas não cheguei lá ainda. Como que você tá vendo a evolução desse mercado audiovisual? Eu acho sensacional. Aquilo que a gente falou de hoje todo mundo precisa, então a gente precisa de ferramentas e recursos. E isso aqui é uma ferramenta essencial. Então, por exemplo, a pessoa que não se sente à vontade em produzir o vídeo sozinho, não se sente à vontade, não sabe, enfim, não tem tempo. Você vem aqui, você grava vídeos para o Instagram, vídeos para o TikTok, vídeos treinamento, vídeos aula, vídeos empresariais. Você precisa desse material em locução, você é escritor. Olha quantas possibilidades. Você é escritor. Hoje em dia, por conta do trânsito, das viagens e tudo mais, você pode gravar o seu livro em audiobook. Exatamente. São muitas possibilidades. E você poder delegar isso para uma equipe é sensacional. Imagina você fazer tudo isso sozinho. Você ter um estúdio desse, com a iluminação adequada, com o equipamento de som adequado, com a infraestrutura adequada, você fazer a captação disso, a edição disso, muita coisa para fazer sozinho. Então, você poder delegar e poder ter o resultado prontinho só para compartilhar é fenomenal. E antigamente também, né, a gente vê a diferença. Hoje em dia, câmeras
tudo, né, alta definição e tal. E no começo dos vídeos, quando você fazia, Poxa. chegava aquele monte de gente com cabos, fios e um monte de coisa. Nossa, aquele carregando. Eu fui estagiária de TV, eu carreguei muito cabo. O cinegrafista ia e a gente ajudava com cabo e tudo mais. E outra coisa, esses recursos de câmera de alta definição, microfone de grande potência, era só para os muito grandes. Só para os muito grandes, para as grandes empresas, para as grandes marcas. E hoje qualquer profissional autônomo tem acesso. Tem. Isso é verdade. Tem acesso. E é até uma dica importante para quem nos... Vídeo ruim e áudio ruim, você pode ser um profissional excepcional. Você perde a audiência, porque você tá rolando seu feed. De repente cai um vídeo com qualidade de imagem baixa, com qualidade de áudio baixa, essa pessoa vai embora. Não tem retenção. E o que é pior também, que às vezes até quem tá fazendo o vídeo é o responsável, né? Exato. Fala, nossa, o vídeo da Thaís ficou horrível, não sabe quem é que produziu, não Exatamente. sabe quem é que fez. Então, para você manter a retenção no seu conteúdo, você precisa de qualidade. Ó, naquela caixinha que eu tinha selecionado, a Heloísa falou assim que a sua voz, ela é irreconhecível. Tipo assim, o pessoal já sabe quem é você. As pessoas me identificam pela voz. Pela voz. É muito legal. Quando tem um comercial, quando tem um vídeo e tal, o pessoal já reconhece, né? Não tem como... Até do próprio rodeio, acredita? Às vezes eu entro num lugar Sim. falando e a pessoa faz assim, eu conheço a sua voz. É. Eu conheço essa voz. Ela tá te perguntando como você se prepara para os eventos, né? E em relação se você tem um cuidado especial com a voz. Tenho muitos cuidados. Tenho muitos cuidados, sim. Eu falo, a questão do aquecimento, a gente negligencia o aquecimento até mesmo nos exercícios. Sabemos que precisamos aquecer, nem sempre aquecemos do jeito certo. Vamos para a academia, damos aquele joguinho, vamos fazer uma caminhada e esquecemos. Mas com a voz, a gente trabalha todo o aparelho vocal que é formado por músculos. Precisamos aquecer, precisamos desaquecer, é necessário. A dicção, eu percebi, inclusive quando a minha bebê nasceu, ali nos 2, 3 primeiros meses, que exigem muito do nosso cuidado, eu fiquei desatenta à minha dicção. E eu percebi que... Falei, não, eu tô enrolando a língua aqui. Não tô falando com tanta clareza aqui. Preciso retomar. E voltei a gravar mais stories e mais reels, justamente para não perder essa força muscular e essa capacidade respiratória. Entendi. Então, eu tenho esse tipo de cuidado. Eu evito, quando eu preciso usar a minha voz de maneira profissional, determinados tipos de alimentos, determinados tipos de bebidas. Em ambientes muito barulhentos, eu tenho um certo cuidado de bebida alcoólica, com falar muito alto. A gente sabe que isso desgasta. Sim. E precisamos usar o nosso aparelho vocal por muitos anos, né? Então a gente precisa pagar os boletos. Então tem que ter um carinho especial, sim. Você já perdeu a voz alguma vez? Né? Rouca, ficar rouca, perder totalmente a voz? Nunca perdi. Nunca perdi. Você já perdeu? Já. E teve uma época aí que eu fiz até um tratamento que não voltava. E aí eu passei, um otorrino fez todos os tratamentos e tal, depois eu passei por fono também, porque tem uma curiosidade que eu já contei aqui, algumas pessoas, não sei se você sabe, eu até os 7 anos eu era gago. Você era gago? Mas gago com força, não é pouco gago não. É gago, E aí, gago, fez fono? Fiz fono, simpatia, até tem um vídeo que passa no Jô Soares, quando eu acho que era Jô Soares 11h30 ainda, não sei, Sei. que foi um cara que ele era gago lá. Tudo que o cara fez, que todo mundo tava rindo, eu fiz também, que é tomar água na casca do ovo, aquela simpatia de ficar com a língua de sogra na frente do espelho. Eu fiz tudo isso aí. Eu não sei porquê, dizem, né? Falava que quando a lua virava também, ficava mais gago e tal. Mas às vezes eu tô tranquilo. Se eu chegar perto de uma pessoa gaga e ela falar, parece que vem um negócio em mim assim. Você fica gago também. Aí eu acho que volta, sabe, energia, como se fosse uma criptonita. E já me pega e eu falo. É isso que é engraçado, né? Contagia. E aí você fica gago. Curiosidade interessante, um dos maiores oradores da história da Grécia Antiga, Demóstenes, era gago. Era gago. Era gago. E sabe o que ele fazia para treinar? Um dos exercícios dele era de frente para o mar. Falar, porque o barulho do oceano era tão forte que ele precisava falar mais alto, com mais clareza. E aí, o meu e-book se chama Comunicação com Intencionalidade. Sim. Que é justamente isso. Ele ia lá treinar, ele precisava de uma estratégia para que a voz dele fosse mais potente que o barulho do mar. Ele se esforçava tanto na articulação das palavras e na projeção da voz que ele se tornou um excelente orador. Você sabe que na época teve um psicólogo que falou assim pra mim, você vai chegar na frente do espelho, você vai falar assim, você não é gago.
Aí eu cheguei na frente do espelho e falei assim, não sai. Nossa, Você imagina a cena, né? Meu Deus do céu. E aí você contornou. Graças a Deus. Pronto. Mas de vez em quando dá umas travadas ainda, que é de lei, mas é Não. normal. Ô, Thaís, você já trabalhou com tanta empresa, já fez tanta Já. coisa, rodou para tudo quanto é lado, né? Teve alguma pauta para você que foi muito desafiadora, assim, alguma coisa que você falou assim, Algumas. poxa, essa aqui realmente eu vou ter Eu que... acho que essa participação no Teleton essa foi muito também. significativa para mim, porque o Grupo Chiquinho me contratou para ser porta-voz e para fazer a doação da empresa para a ACD. Então, eu fui para São Paulo representando uma marca que eu admiro, eu conheço a história Sim, do sim. grupo e tudo mais, uma marca que eu admiro, e eram 3 minutos cruciais. Não tinha voltar atrás, não tinha possibilidade de errar, a mensagem tinha que ser assertiva, eficiente, e eu estava representando, não era por mim, era por um grupo. E quando eu cheguei lá, inclusive, nós tínhamos 3 minutos de tela, eu consegui ficar mais de 5 minutos no ar, porque eu fui falando, o ratinho gostou de mim, ele me deu mais tempo de tela, e eu fiquei ali. Quem já trabalhou com TV sabe como é valioso um Nossa minuto de Senhora, TV em que rede isso. nacional, como isso custa. Então, ficar mais de 5 minutos ali na tela. Aquilo, quando eu terminei, inclusive, foi uma virada de chave para mim. Eu falei, eu sei o que eu tô fazendo. Mas é legal, eu não sei é? muito bem o que eu tô fazendo. Eu dei o recado, todas as informações que constavam no meu briefing, no meu roteiro, elas foram entregues. Falei da empresa, falei de Rio Preto, a ACD em Rio Preto estava sendo construída na época. Eu me senti tão potente naquele momento. E assim, entre outras coisas também, já fiz muitos eventos no Rio de Janeiro, Nordeste, você chega num outro lugar onde as pessoas não conhecem, ninguém da equipe conhece você, o público não conhece você, nem o contratante conhece você, precisa de uma dose extra de carisma Sim. para fazer a coisa toda funcionar. Então, em momentos assim, eu realmente entendo que eu fiz a minha lição de casa. Eu fiz, não, isso aqui funcionou muito bem, tá indo bem. Foi até isso que me motivou a fazer essa readequação da minha carreira e direcionar o meu trabalho para treinar outras pessoas para se comunicarem bem também. Eu acho engraçado quando eu vou ler hora que passa a pauta pra mim de alguma coisa assim, tá o cronograma, tem uma palavra ali que eu falo, meu Deus, eu nunca vi essa palavra na vida, né? Acontece. Aí eu né? já vou pegar o significado, eu vejo, falando, será que eu posso trocar? Não, não posso. E colocou essa palavra que é porque é pra você falar dessa palavra, E né? dependendo do roteiro, isso foi aprovado por inúmeras pessoas com Sim. muita antecedência. A gente não pode fazer. As pessoas não sabem disso. Não, não pode. Você não A pode gente mexer tem que em nada. seguir. Nada, a gente nada, tem que nada. seguir aquilo ali. E aí, tem algumas empresas que falam, ó, fica à vontade e tal, Isso. né? Mas tem outras que não. Mas às vezes tem o que roteiro é ser isso. super aprovado por diretor, presidente. E não tem como, gente. Sim. Não tem como. E aí eu falei assim, meu Deus, e se chegar nessa palavra eu travar? Mas Deus é tão bom que na hora que chega, vai direto, né? Tem umas coisas assim. Deus e a capacidade, né? Muitos Por anos isso- de escola. Mas por isso que é e importante, né? O profissional sempre ler, fazer tudo certo. Tem que fazer a lição de casa. Isso é uma coisa que eu falo no e-book e nos meus cursos. O improviso, ele não serve para você fazer de repente. Ele serve para você ter jogo de cintura para corrigir uma situação que saiu do roteiro. Sim. Você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa estar atento, você precisa dominar aquilo que você está fazendo. Se alguma coisa sair do eixo, um teleprompter, um microfone, um problema de áudio, um entrevistado que já atrasou. Eu já fiz lives para grandes grupos com a participação de pessoas muito famosas. Rodrigo Faro, Augusto Cury e tudo mais. Olha, o entrevistado está atrasado, dá o caldo aí, vamos lá. O improviso, ele serve para isso. Ele não serve para você chegar lá e falar algo da sua cabeça, sem preparo nenhum, sem pensar numa estratégia, sem definir, né, no modo como você vai conduzir as coisas. Então, tem que se preparar sim, é fundamental. E aí, nessa hora que você sabe que você domina e que você se sai bem. E já teve alguma situação inesperada, assim, de algum evento? Muitas. Que chegou na hora e você teve que outro ficar no embromation ali. Muitas. Um soluço. Uma vez eu peguei um soluço, mano, antes de entrar no Nunca palco, tive falei, soluço, deve ser meu terrível. Deus do céu. E ficava segurando e tomando alguma coisa. Graças a Deus deu certo, mas... Eu já apresentei evento doente, não tinha o que fazer. Já aconteceram episódios desse tipo, Thaís, o palestrante tá lá no hotel ainda.
você precisa enrolar 15 minutos. Gente, 15 minutos, para quem tá no palco, para quem tá no vídeo, para quem tá no... É uma eternidade. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou interagir com essa plateia? Thaís, nós temos aniversariantes do mês. Vamos cantar parabéns? Cantar? Ou então, entre um palestrante ou outro, o público esfriar. Aí o contratante chega e fala assim, esquenta a plateia, porque o próximo palestrante precisa chegar a 1 milhão. Vai pra lá e esquenta. Como que eu esquento? 2, 3 mil pessoas num público. No Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, aconteceu isso. Como é que eu esquento o público pro próximo palestrante? Então, episódios assim... costumam ser frequentes. E de evento a evento, né? Porque tem evento que é um público e não tem como você falar pra galera, vamos levantar, vamos... Não. Não. E tem isso, aquela entender turminha, a tua audiência. E tem aquele bloquinho ali que são os mais impacientes. Uhum. Vai começar, e toda hora que você aparece... Você não pode focar nessa pessoa. É diferente eu estar num rodeio, 5 minutos antes de começar um grande show, um Luan Santana, né, um Gustavo Lima, e aí você mexe com o público. Quem aí tá pronto? Estão ansiosos, quero ouvir vocês e tal. Isso é uma coisa. Agora, num evento corporativo, para uma rede de franquias, que estão esperando um autor famoso para palestrar, mas como é que eu faço isso? Precisa ter bom senso. Sobretudo bom senso. Ô, Thaís, já no comecinho eu falei que, pra mim é uma honra muito grande ter você aqui, eu te admiro demais. Não vou mentir que eu tava um pouco nervoso no começo, de verdade mesmo. E você já entrevistou um monte de gente. Ai, né? já. Teve alguém, assim, que você falou assim, meu Deus, eu tô com essa pessoa do meu lado, né? Ai, desde o começo. Eu entrevistei muito novinha, com 19 anos, o Isamitiba. Falecido Isamitiba, uma autoridade na área médica. Eu me lembro de muito novinha pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer um ao vivo com o Isamitiba? Mais recentemente, Rodrigo Faro, Augusto Cury e tudo mais. Nada perto do Teleton, quando eu estive frente a frente com o Ratinho, né? Isso, para mim, parecia que eu estava no metaverso, parecia que eu não estava ali e tudo mais. Deixa eu pensar, sem contar os artistas, Marília Mendonça, Luan Santana, Gustavo Lima, todos esses artistas eu já entrevistei. Deixa eu pensar em mais pessoas, grandes políticos, desde presidente da Câmara dos Deputados até governador do estado, enfim, todas essas pessoas eu já tive a oportunidade de entrevistar e todas elas eu cheguei em casa pensando, uau! Não é? Uau, eu estive com essa pessoa aqui. Que bacana. Quando a gente chega no ápice, assim, né? De você, igual, Teleton, você tem um tempo de tela e de repente te dá mais 2 minutos. A coisa de não poder errar, assim, né? a coisa... Não, eu preciso ser eficiente ali. Ali eu não tenho chance de errar. Porque você tá numa TV representando uma marca. É isso, né? é muita responsabilidade. Aquele dia eu senti, eu falei, eu tô no lugar certo. Eu fiz a minha lição de casa, eu aprendi o que eu deveria ter aprendido. Claro que a gente sempre aprende mais, mas ter entregado aquele resultado para mim foi... Nossa, um sentimento maravilhoso. Ô, Thaís, tem uma chavinha, assim, para você ter essa conexão com o público? Porque, assim, aqui em Rio Preto, na região, em vários lugares que você já foi, quando você chega, a galera que tá fazendo ali o evento já tá tranquila. Fala, não, Thaís tá lá no palco, tranquilão, o evento tá acontecendo, né? Mas você não sabe quem vai assistir, né? E essa conexão é uma coisa que, às vezes, você ganha a pessoa rapidamente, né? Então, é o que eu falo sobre você ter tranquilidade para fazer o seu trabalho e estar atento ao que está acontecendo. Você precisa sentir a temperatura do seu público. Você tem muita gente dispersa, muita gente bocejando, muita gente falando. Você precisa criar estratégias de conexão, de persuasão. Você precisa estar atento a todo momento sentindo essa temperatura. Porque se você ficar focado só em você, no seu ego, no que você está falando, se você está bonito o bastante, se você está falando bem o bastante, e não sentir o que está acontecendo ali, você perde a audiência. O público, a atenção do público, ela vai embora. Você perde, porque a gente estava falando de retenção no vídeo, tem a retenção do ao vivo. E fica cansativo, né? Fica cansativo. Então, você precisa ter tranquilidade suficiente para fazer o seu trabalho, de forma que sobre energia mental para você estar com a anteninha ligada, atento a tudo e a todos.
Ó, é uma aula que vocês estão tendo de graça aqui no nosso podcast hoje com a Thaís. Ó, antes da gente passar para a última parte, quero falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel, né? São mais de 40 anos aqui em Rio Preto, fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Lá você encontra um montão de coisa. Cara, lá tem o kit mistura, que são as carnes já fracionadas para você passar a semana inteira. Então tem o kit light também, para você que está aí fazendo uma alimentação mais saudável, você encontra uma carne com menos gordura, é uma proteína bem bacana, tá? Tem os espetinhos, tem aquelas kaftas preparadas com carinho enorme, sensacional e, claro, né, sempre os assados aos finais de semana. Tem aquele frango assado crocante que você só encontra na Casa de Carnes Roseiral. @Casa de Carnes Roseiral no Instagram, aproveita para seguir e saber sempre das novidades. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Lá você encontra perfumes finos, tem também matéria-prima para você poder fazer o seu perfume, aromatizadores, tudo que você precisa, inclusive você pode fazer o seu curso também, tá? Convido você passadinha na Interessências, conheça mais pelo interessências.com.br e o @Interessências também no Instagram. A Y Steak, cara, o Y Steak, ela é um restaurante incrível que tem não só aquelas carnes personalizadas, com aquele temperinho especial, mas com sabor afetivo, tá? Tem som ao vivo, sexta, sábado e domingo, show ao vivo, cantores que você, MPB, tem country music, muita coisa bacana, o sertanejo, e eu convido você a ter essa experiência da Y. A Y Steaks existe desde 2017, fazendo os eventos, né? Com mais de 22 mil pessoas atendidas e agora com um restaurante onde você tem todo esse cardápio à sua disposição e novos pratos agora também. @Y Steak no Instagram. Falar da QAP Armas e Munições, que está junto com a gente também, para você que está afim de tirar o seu registro, para você que está afim de fazer o seu curso. Agora tem o QAP Guns, entra aqui no QAP_Brasil para você também conhecer a loja. São 2 lojas em Rio Preto e saber como que você vai ter esse procedimento, tudo legalizado com a Polícia Federal e tudo mais, tá? QAP Armas e Munições. E a Ana Campos Consultoria e também Consórcio. Já pensou em ter a casa dos seus sonhos, aquele carro, fazer a realização do seu sonho? Cara, Ana Campos você consegue, tá? Além disso, ela também é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, juntamente com o Consórcio União. Lá você vai ter o seu contrato em até 4 mensalidades, tá? Em até 4 meses você já vai ser contemplado. Isso é acordado em contrato. Então não esqueça, Ana Campos Consultoria junto com a gente. A Mariner Calçados, que é a nossa grande parceira também, 2 lojas em Rio Preto, Dia dos Pais chegando, e na Mariner você encontra os melhores calçados para você presentear o seu velho. Calçado masculino, feminino, você vai encontrar também camisas, tem também acessórios. Mariner com 2 lojas em Rio Preto, tem na Constituição com Independência e também ali no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo. E para a gente fechar aqui os nossos patrocinadores, falar do Mercadão Agropet. Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete, você sabe, 8 lojas, sendo 6 em Rio Preto, tem Badibacite e loja nas cidades de Ibirá. mercadãoagropet.com.br, sempre com a gente por aqui também. Thaís, partindo para a última parte aqui, antes da gente falar sobre... Posso fazer um parênteses? Lógico. Fazer uma pergunta para você. Pois não. Como é que você exercita a sua memória? Eu não sei também não. É sua ou você faz... É a prática do dia a dia? Gente, não tem... uma ficha. Eu só vejo aqui a empresa que sai. Isso, mas todo o texto, todas as informações, não tem uma ficha. Tem dia que pergunta aqui, o André fala assim, é um ponto que eu falo pra ele. Não tem ponto, não tem uma ficha. Toda a construção desse discurso é memória e articulação em tempo real. Mas você sabe o que é isso também que eu percebi, que eu falo pra todo mundo? É aí assim, como é que eu vou falar isso? E sem ser prepotente. Não. A gente deixa a modéstia de lado. Quando você, por exemplo, você vestiu a camisa do Chiquinho e você foi lá fazer. Eu visto a camisa dos meus patrocinadores. Então eu conheço eles, então o testemunhal conhece. São produtos que eu consumo, são empresas que eu conheço. Não é arrogância, isso é esforço seu. Então é mais fácil, né? Isso é esforço seu, Sim. mas é uma loucura, não tem uma ficha. Pô, eu fico feliz. Não tem. E é isso é vestir a camisa, isso é preocupação, isso é desejo de entregar um melhor. É uma memória que
Por favor, deve fazer um sudoku em casa, uma palavra cruzada, deve exercitar essa memória sim. Não tem não, mas ó, obrigado. Vindo de você, pelo amor de Deus. Tô Eu ganhei o ano, não foi nem o dia. Eu tô aqui assim, cadê essa ficha, cadê esse TP, esse ponto? Ô, Thaís, é o seguinte, ó. Hoje em dia, a gente precisa se comunicar bem. Não adianta. Se você é empresário, se você é um profissional, mesmo você que, principalmente numa entrevista de emprego, em algum lugar que você vai fazer, você tem que se comunicar, né? Você tem que saber se comunicar. E aí você, depois de tudo que você já fez na sua vida, né? É isso. Agora você resolveu, então, ser uma mentora e ensinar as pessoas a falarem de forma mais assertiva. É isso aí. Porque, para falar, foi o que você falou, uma entrevista de emprego, quando você já está empregado e precisa negociar um aumento, quando você está fazendo a gestão de crise, algo de errado deu no seu trabalho e você precisa explicar, argumentar, contornar, você precisa articular suas ideias, seus pensamentos. Hoje em dia, em Rio Preto, muitas rodadas de negócio, onde as pessoas precisam se apresentar, convencer o outro que o seu negócio é bom, que o seu trabalho é bom. Os vídeos para as redes sociais, como já mencionamos. Tudo isso envolve se comunicar bem. Isso sem contar a vida pessoal. Você precisa se comunicar bem nos seus relacionamentos, com seu cônjuge, com seu namorado, sua namorada, com seus filhos. Para tudo isso, você precisa articular bem suas ideias e seus pensamentos. Tudo isso é comunicação. E aí nasceu, então, esse workshop sensacional que vai acontecer dia 10 agora lá no Navarro Building. Há alguns anos, eu venho dando treinamentos pontuais para empresários. Então, por exemplo, a pessoa tem uma palestra para fazer, para apresentar, e nunca esteve num palco. Eu consigo treinar essa pessoa na teoria e na prática. Consigo revisar todo o conteúdo da palestra dessa pessoa, consigo orientá-la sobre comunicação não verbal, sobre modulação de voz, sobre técnicas de persuasão, conexão com o público. Eu já fazia isso pontualmente nos últimos anos. Agora, de fato, eu transformei num ramo de atuação. Então, lancei o meu e-book esse ano, o primeiro volume, já sai o segundo volume. No primeiro volume é um convite para que a pessoa reflita sobre a sua forma de se comunicar e entenda que se comunicar bem é uma jornada, é um caminho. O segundo e-book eu vou trazer dicas mais práticas. A partir disso, vieram os pedidos de um workshop. Thaís resume todas essas informações numa palestra para a gente. Então, dia 10 de agosto, no Navarro Building, eu vou realizar esse workshop chamado Oratória Descomplicada, onde eu vou entregar alguns desses conhecimentos que eu mencionei aqui, dessas ferramentas e desses recursos que eu desenvolvi ao longo de mais de 20 anos. E aí tem uma terceira etapa, que é a mentoria, para quem precisa, num período de médio e longo prazo, ir aperfeiçoando cada um dos detalhes da sua forma de se comunicar. Reforçando que não tem regra, não existe o comunicar perfeito, sim. no sentido de regras mesmo. Todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa ter essa voz, todo mundo precisa ter esse jeito de falar. Não é isso. Por isso que o acompanhamento individualizado é tão importante. Sim. Eu consigo orientar essa pessoa durante a jornada dela. Porque assim, além de... você pode ter as mesmas ferramentas para todo mundo, mas cada um tem uma habilidade diferente, né? Tem a personalidade. Tem gente que fala devagar naturalmente. Então, eu não posso obrigar essa pessoa a ter um ritmo de fala acelerado. Mas a gente consegue pontuar alguns momentos para essa pessoa captar mais e se conectar mais com o seu público. Tem gente que fala muito acelerado. E aí também se distancia da audiência. Eu preciso orientar essa pessoa a falar de uma forma que fique mais clara, mais assertiva. Além de ritmo de fala, modulação de fala, entonação. As pessoas confundem muito tom e entonação. Né, Milton? O tom é o nosso timbre. Não tem como. Eu nasci com esse tom de voz. Mas a entonação é a ferramenta que me faz transmitir sentimento, emoção e tudo mais. Isso é técnica. Então, eu também consigo ensinar. Como a gente organiza os pensamentos, como é que a gente improvisa, como é que a gente constrói um roteiro. Tudo isso vai estar no meu workshop. E uma coisa bacana também, gente, é que assim, a Thaís, ela explica muito fácil, né? Não, verdade. Então, é uma maneira fácil, porque às vezes você fala assim, pô, Thaís, mas será que eu vou dar conta de fazer, né? Será que eu consigo falar bem? Será que eu consigo me expressar? Será que eu consigo fazer? Consegue, gente. Ainda mais você tendo todos esses recursos à sua disposição de maneira fácil, rápida, e principalmente, né, se você tiver a vontade de aprender, que é o essencial.
Que é a tal da intencionalidade, É. que é o nome do meu e-book. O que eu digo, quando a gente precisa passar numa prova, eu amo metáforas e analogias. Quando a gente precisa de passar numa prova, precisa ir bem numa prova, a gente tem a intenção de sair bem, Sim. de ter um bom resultado. A intencionalidade é o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, as ferramentas e estratégias. Eu não cheguei pronta. Comentei aqui que no meu primeiro emprego no rádio, não gostaram muito do que eu estava fazendo, gostavam do meu tom, não gostavam da minha entonação. De novo, a gente volta aqui. Quando eu fui fazer TV, toda semana eu era corrigida, eu era orientada. Então, ninguém chega pronto. E é outra coisa que eu menciono no meu e-book. É muito difícil você se comparar. Quando você vai assistir ao meu workshop, eu tô ali para te orientar e te auxiliar numa jornada. Não tem que se comparar comigo Sim. e nem se comparar com ninguém. Precisa estar disposto e encontrar a sua intencionalidade na comunicação. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente vai fazer um negócio meio raso agora aqui, claro que para não ter muito o que fazer, mas quais são os principais erros que você percebe que existem em pessoas? Tem os vícios, né, que a pessoa tenta. Isso. Eu tô tentando controlar alguns meus, que eu já identifiquei alguns e tô tentando ver se eu Há consigo eliminar. pouquíssimos, né? Pouquíssimos. mas Todos tem. temos. Mas o que gera, mais uma vez, no TikTok, eu dou várias dicas. E sempre me perguntam sobre o né. A gente fala né. É normal. Todo mundo, uma vez ou outra, solta um né. O problema é o excesso. Quantos nés você fala? Você usa o né como vírgula? Você usa o né como ponto? Aí é um problema. O é um problema quando tem excesso. O então, né? Então, que é o vício de conexão. Então, nananana, então, nananana. Você não está proibido de falar então. Depende do número de vezes que você usa o então. Então, esses vícios de linguagem em excesso criam um ruído na comunicação. Outra coisa que cria um ruído na comunicação muito grande é a dicção ruim. A pessoa que fala para dentro. Você precisa colocar essa voz para fora. Não pode ter vergonha da sua voz. Você precisa falar com clareza, precisa articular as palavras, precisa abrir a boca. Gente, abre a boca. E o nervosismo também, né? O nervosismo, controlar. Isso trava também a E pessoa. para isso tem exercícios de respiração. A partir do momento que você começa a estudar a comunicação também e você tem domínio das ferramentas, o nervosismo automaticamente diminui. Fazer um exercício de reduzir o auto-julgamento. Eu costumo dizer, e aí é uma coisa que eu trago da terapia, a gente aprende a não falar para nós mesmos o que não falaríamos para outra pessoa. Isso inclui tudo. Sobre estética, sobre competência e tudo mais. Nós somos muito cruéis com a gente. Coisas que jamais teríamos a ousadia ou a coragem de falar para outra pessoa, nós falamos para nós. Nossa, mas a minha voz é muito feia, Thaís. Nossa, pelo amor de Deus, eu pareço uma taquara rachada. Nossa, eu sou muito feio, eu não Já funciono no diminui, ouvido. né? Já se diminui, tem. Eu pergunto, você diria isso para outra pessoa? Você teria coragem? Porque você está falando isso, teu cérebro, você está se ouvindo. Você teria coragem de dizer isso para outra pessoa? Não teria. Então por que você está falando isso para si mesmo? Então, fazer esse exercício também de autoacolhimento, de entender, olha, eu não sou o Sérgio Chapelin. Eu não preciso falar. Você trabalha com a voz, eu trabalho com a voz. Se a pessoa é um médico, um advogado, um arquiteto, um dentista, essa pessoa não é um profissional da comunicação. Então, ela não precisa ser excepcional. Ela precisa falar bem e ser bem entendida. Então, pare de se cobrar a voz do William Bonner. Pare de se cobrar a performance da Fátima Bernardes. São outros profissionais que têm 40 anos de carreira. E é uma comparação que, além Só de ela te derruba. Só te além derruba. de ela ser injusta, né? É uma coisa que cruel. você não vai querer nem tentar. Isso. Porque você vai falar assim, não, eu não vou conseguir falar. Te coloca no lugar de pessimismo muito grande. Sim. Eu nunca vou chegar ali. Mas você precisa chegar ali. Ou, se você deseja chegar nesse ponto, o que é que você tem que fazer? Porque essa pessoa não começou pronta. Eu duvido que o William Bonner performava 40 anos atrás como ele performa agora. Jamais. Você não performava 30 anos atrás como você performa agora. Eu tenho um vídeo no meu Instagram do meu primeiro trabalho no Canal da Cidade. Eu com 18 anos. Hamilton, eu faço o convite para você assistir. É outra pessoa, é outra voz, é outra linguagem, é outro tudo. Ninguém performa igual. Então, pare de se cobrar que você entregue o resultado hoje de algo que você vai demorar um tempo para construir.
Ô, Thaís, e quem pode participar desse workshop? Todo mundo. Qualquer pessoa pode participar, de qualquer idade. Não tem idade mínima, não tem idade máxima, não tem um ramo de atuação específico. Qualquer pessoa que queira melhorar a forma como se comunica, pessoalmente ou profissionalmente. Todo mundo pode Uma coisa participar. importante também, que muita gente não faz mais hoje em dia, principalmente hoje em dia, é a leitura, né? Então, a coisa da leitura, e eu vou além, Hamilton, não é só a leitura. Muita gente fala, eu não consigo traduzir os meus pensamentos em palavras. Sim. E eu pergunto, como anda o seu vocabulário? E o que você está consumindo que te ajude a traduzir seus pensamentos em palavras? Então, o que você assiste na internet? O que você vê na TV? O que você ouve no rádio? Que músicas você tudo um consome? reflexo, né? E o que você lê? O que é que você está consumindo? As coisas que você consome ampliam seu vocabulário? Ampliam a sua forma de se expressar? Eu não estou aqui para dizer o seguinte, você só pode consumir coisas valiosas e enriquecedoras. Não, a gente também tem um momento da diversão, do meme, que a gente quer dar risada. Existe esse momento, mas não dá para ser só isso. Eu amo as músicas virais, me divirto com músicas virais, mas eu não posso só ouvir músicas virais que têm um refrão de 10, 12 segundos. Eu preciso consumir músicas que ampliem meu vocabulário. Preciso consumir entrevistas que ampliem meu vocabulário. Se eu ficar restrito, vai ficar difícil mesmo. E procurar também ver, né? Quando você ouve rádio, você, por exemplo, você tá assistindo um vídeo seu, né? Pô, olha como ela fala, a pausa que ela dá, como é que ela conversa. Observa. A entonação texto é uma coisa muito importante. Quando chega lá na rádio, às vezes, nossa, tem umas agências que mandam uns negócios assim pra gente. Pedras preciosas. Que fala assim, vamos estar lá. Eu já falo assim, meu Deus, nós vamos, eu vou com você também. E porque não tem como, né? Aí você fala, o cara pagou uma empresa grande, pagou uma agência para entregar, para poder entregar um vamos estar lá, e você fica naquela situação, vida. né? E, gente, é assim, depois que você sai da escola, não tem como você fazer de novo, né? Então, então você tem que aperfeiçoar aquilo que você aprendeu, entender a questão, pontuação e mais um monte de coisa. Mas que eu acho que a comunicação, eu penso que a comunicação, as pessoas acham que é dom. Que é só dom, Hamilton. Jamais. Entende? Então, por exemplo, a pessoa entende que o médico, ele estudou. A pessoa sabe que o artista plástico também estudou. Você precisa saber misturar as cores, conhecer as texturas, as matérias-primas e tudo mais. O advogado, ninguém tem dúvida nenhuma de que ele estuda a lei, estuda como produzir as suas peças e tudo mais. A comunicação, eu escuto muito isso. Thais, mas você tem o dom. Se fosse só dom, eu não teria sido tão corrigida a minha vida toda. Eu não teria passado anos e anos com diretores, professores, mentores me orientando a fazer diferente. Então, da mesma maneira, quando você vai fazer uma receita, você assiste ao vídeo no YouTube. Você vê como que aquele corte da carne foi feito, quanto tempero foi colocado, em qual momento da receita aquele tempero foi utilizado, quanto tempo no forno, a temperatura do forno, era um recipiente de cerâmica, era... Tudo um porquê, né? Tudo tem um porquê. Na comunicação, as pessoas não têm esse olhar atento. Olham para mim, olham para você e dizem, Deus abençoou. Sim, obrigada a Deus. Mas tem muita construção, tem muito suor aqui. Então, se você quer se comunicar melhor, foi isso que você falou. Observe. Observe como a pessoa se move, como ela fala, em quais momentos ela modula a voz, como aquele texto foi construído. Por que um texto funciona? Por que um spot na rádio funciona bem e o outro não? Teve um gancho ali, teve um apelo. Como é que aquilo foi redigido? Então, essa observação funciona para qualquer coisa na nossa vida, incluindo a comunicação. Thaís. Muito obrigado. Ai, fiquei Meu muito Deus feliz. do céu. Ó, dia 10 agora, 9 da manhã, é isso? É às 9 da lá manhã. No Navarro Build, dá tempo ainda de você entrar em contato, vai lá no... Restam pouquíssimas Qual que é o seu Instagram, vagas. pro pessoal já? Meu é TH Machado. Vai colocar aqui na tela pra gente. TH aqui no filho, Machado. André. Pensamos numa turma reduzida. Sim. Para que eu possa ter contato direto com todos os participantes. Então, nós temos, acredito que hoje, no dia de gravação, mais de 80% da turma fechada. Sim. Então, se você quer ter essa oportunidade, a chance é essa. Vai ser um evento muito especial e eu estou preparando esse conteúdo com muito carinho. Show de bola. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão adorar.
Parabéns pela sua trajetória, Obrigada. pela sua carreira, pela sua vida também de mãe, né? Ai, muito A gente obrigada. sabe, a gente está esperando você e o seu esposo lançar um EP agora com as músicas, Com as né? músicas. Que a sua filhota vai cantar. Vai de palavra cantada, mundo bita, baby shark. Ó, pô, que Deus possa te abençoar cada vez mais Amém. e em tudo que você fizer na sua vida, viu? Eu queria que você deixasse um recado aqui pra galera que tá nos acompanhando, que vai depois assistir, pra quem ainda tem um certo medo de se comunicar, quem às vezes fala assim, será que eu consigo, né? Olha, quem se comunica faz história. Pronto. Os livros, claro, são evidências científicas, são formas da gente passar a nossa história. Mas a comunicação, a maneira como a gente verbaliza as coisas que nós vivemos, que nós construímos, é isso que marca as nossas trajetórias e leva as nossas vivências para futuras gerações. Quando a gente se comunica bem, a gente faz história. Empresas que se comunicam bem fazem história. Pessoas que se comunicam bem fazem história. Levam cada uma das suas experiências para os seus filhos, netos, bisnetos. Então, quando você se comunica bem, de forma assertiva, com o tom de voz adequado, com a escolha das palavras adequada, tudo isso vai proporcionar que você faça a sua história, que você registre a sua história da melhor maneira possível. Nossa, perfeito. Baita dica para você que está nos acompanhando. Próxima segunda-feira nós vamos ter aqui a Janaína Glicério, tá? A gente vai falar sobre católica, também maternidade, rotina. Ela que faz o Santo Terço todos os dias às 6 horas da manhã. Então eu convido você a ficar ligado aqui na próxima segunda, 9 da noite, no Ar com Hamilton Trevisan. Sucesso, tá bom? Sucesso, Hamilton. Tudo de bom para você. E quero ver se eu consigo ir para poder estar acompanhando. Para mim vai ser sensacional aprender cada vez mais. E tudo de bom na sua vida. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Beleza, gente. Família Filmix, até a próxima segunda. Para você, aquele abraço. Deus abençoe a semana. Valeu. Tchau, tchau.